Olá, boa noite. Vamos aqui aguardar o pessoal entrar. Estamos informando os seus seguidores que você. Olha, Pá Falcão entrou. Oi, Pá, tudo bem? Que privilégio, hein? Oi, tudo bem? Ai, ai, tô aqui aguardando os meus convidados para falarmos sobre a casa e seus símbolos. Hoje deu tempo, é? Olha. Todo entrou. Oi, Haroldo. Tudo bem, Fábio? Você está Tudo bem? Tô sem meu fone de ouvido aqui, só um pouquinho. tranquilo? E agora eu vou ter que buscar a Paula aqui. Paula, cadê você? Aí. Vou chamar a Paula. Tudo bem, Haroldo? Tudo bem, Fábio. E você? Tudo bem. Oi, Paula. Oi, tudo Oi, bem? Paula. Tudo bem? Boa noite, Boa Carol. noite. Tudo bom? Quero agradecer vocês aqui pelo esse momento super especial. Estava ansioso pelo dia de hoje. Obrigado, Fábio, pelo Bem, convite. Muito generoso da sua parte. Eu vou começar a live contando para vocês, apesar de vocês já saberem, né? Mas contando formalmente da onde veio a ideia dessa construção da casa além das paredes, até porque tem pessoas novas aqui. E então eu vou contar um pouco de como isso começou. E aí a gente vai entrar. Aí eu vou pedir para vocês se apresentarem, tá bom? E a gente, vocês se apresentam e a gente começa aqui. Em seguida eu vou pedir para Paula entrar com a. Paula, eu fiquei demais com aquela pesquisa dos sonhos confinados, que eu quero que você conte sobre essa pesquisa para as pessoas que estão aqui, que é demais. Bom, o Reflexões sobre o Morar, ele veio, eu acho que tem tudo a ver com o papo de hoje, porque ele veio do momento da pandemia, onde todo mundo ficou trancado em casa, e eu defendo aí a hipótese de que as pessoas ficaram assustadas com o vírus, sim, todos nós ficamos, mas talvez as pessoas também ficaram assustadas por ficarem trancados em lugares tão comuns do seu, do seu cotidiano, do seu imaginário, e não se reconhecerem, né? E aí talvez aí sim, não se reconhecerem simbolicamente nesses espaços. Porque a pandemia trouxe uma quebra de paradigmas e essas pessoas, de repente, nós, né, não essas pessoas, porque eu vou me incluir nisso, começaram a ver sonhos, projetos de futuro, idealizações que não iam mais acontecer. Elas já não iriam acontecer de qualquer modo, né? Porque eu defendo que a gente usa, às vezes, a casa como uma síndrome da Arca de Noé. Como se a gente ficasse juntando um pouco de tudo, né? Enfim. Mas o dilúvio que veio, né, que foi a pandemia, ele foi um dilúvio ao contrário, né? Porque ele está pedindo para que a gente se desfaça das coisas. Que é para gente, que a gente passe a ter uma outra visão do universo que está ao nosso lado e todo mundo passou a olhar mais para a casa, né? Então é disso que nasceu Reflexões sobre o Morar. Estamos aí no segundo ano, estou muito feliz. Quem está aqui pela primeira vez, está tudo gravado em podcast pelo Spotify. Então tem lives memoráveis, imperdíveis. E eu vou pedir para vocês se apresentarem. Vamos começar pela Paula. Né, Paula? Quer contar um pouquinho sobre você, seu percurso? Eu sou psicóloga, né? Sou analista junguiana e trabalho em clínica, trabalho também no ambulatório de especialidades,
com famílias. E atualmente o meu tema de mestrado é a casa e a pandemia, né? As transformações do significado da casa durante a pandemia. Então, é isso. Que bom. Haroldo, vamos lá. Bom, eu também sou psicólogo, também fiz direito num passado remoto distante, e eu tenho uma formação um pouquinho diferente da Paula, eu sou psicodramatista, e eu dialogo com Jung. Sim, sim. Então eu trabalho com teatro, trabalho com teatro na clínica, na comunidade, no SUS, na vida. Adoro dramatizar e isso contribui muito para a minha visão de mundo e de ser humano. Então eu acho muito bacana. E no mestrado eu não falei tanto sobre a casa, meu interesse sobre as artes é meio que em geral também. Então eu falo sobre a casa, falo sobre teatro, falo um pouco sobre o desenho, e mais a reflexão sobre a casa vem vindo especialmente na pandemia, que me convidou também a fazer isso. E daí vem a nossa ligação com o Fabinho, quando eu entrei em contato com ele, a gente bateu um papo e foi uma coisa que Aliás, rolou. eu falei que não ia falar, que a Paula ia falar, mas eu vou falar um pouquinho. Um dos maiores presentes que a pandemia me trouxe foi conhecer pessoas que eu jamais conheceria de forma alguma, entendeu? E tem sido muito prazeroso esses encontros com pares, né? Então, com pares que não teria sido de outra forma. Paula, você está ouvindo a gente? Como tá? Acho que a Paula está com problema de conexão. Acho que ela travou. Quer começar por algum lugar, Fábio? Enquanto a gente Vou espera a Paula? começar. Haroldo. Ela caiu. Ela vai entrar de novo aqui. Vamos lá. Paula, você está aí? Você está vendo ela, Haroldo? Não. Não estou vendo ela, não. Acho que ela caiu mesmo. Ah, tá aqui. Achei. Ah, Oi, consegui. voltou? Então, o Paulo, eu estava falando que um dos maiores prazeres que a pandemia me trouxe foi conhecer pares que eu jamais conheceria se não fosse por essa oportunidade digital. Eu vou tentar agora cortar as perguntas aqui, gente, porque senão a gente não vai enxergar os convidados, vou ficar mal na foto. Paula, enquanto eu estou aqui treinando como eu vou fazer isso, a Paula, quando eu estava conversando com a Paula sobre alinhando o nosso discurso aqui, que a gente ia conversar, a Paula trouxe o conteúdo sobre um livro chamado Sonhos Confinados, que, pelo que eu entendi, acabou de ser lançado, né, Paula? Porque é pós-pandemia. E, Paula, conta essa pesquisa, porque é ela que vai dar o start dessa live. Tá certo. É um livro que acabou de sair agora, 2021, e ele fala sobre uma pesquisa que foi feita entre profissionais de saúde, profissionais de educação, reunindo várias universidades, né? E então foram coletados 900 sonhos e o objetivo da pesquisa era observar se os sonhos ajudavam na elaboração desse momento de confinamento que ocorreu durante os primeiros meses da pandemia. Coletado esses sonhos e as associações referentes a eles, todo esse conteúdo foi submetido a um software que contou o número de vezes que cada palavra aparecia nesse conteúdo. E a palavra que mais apareceu foi casa, né? Então, eu acho que assim, isso mostra, né, assim, a importância que teve, acho que assim, a casa
foi uma segunda, se não foi a protagonista da pandemia, foi, né, um coadjuvante importante em todo esse processo, né? Eu penso que a casa, a pandemia mexeu com a casa em muitos níveis, né? No nível pessoal, na nossa casa como cidade, na nossa casa como país, na nossa casa como planeta, né? E Paulo, acho que até na nossa casa como corpo, né? E na nossa casa como corpo também, sem dúvida, né? E eu acho que veio também falar um pouco da nossa arrogância como ser humano de tratar o planeta como o quintal da nossa casa, que não é, né? Eu acho que assim, o planeta vive muito bem sem nós somos hóspedes, e era bom que nós tratássemos muito bem esse lugar, né? Tratamos o planeta como se nós fôssemos os mais importantes dele, né? Exatamente. E a gente está chegando à conclusão de que nós somos os menos importantes. A casa... Haroldo, Oi. você me falando, você falou sobre a sua vivência em, em teatro, e no design de interiores existe uma crítica muito séria que as pessoas falam assim, essa casa é um cenário. E a gente usa o cenário, a gente não, porque eu não acredito, eu acho que a casa é um cenário, mas eu quero saber o que você acha. E a gente usa muito essa expressão, ficou muito comum para determinar algo falso, algo que eu quero aparentar, mas que não diz nada de mim. Por outro lado, eu acho que nesse momento, vou falar de pós-pandemia, porque eu acredito nisso, embora a gente sabe que isso vai perdurar um bom tempo na nossa vida, a casa é um cenário, sim, e surge a oportunidade da gente eleger símbolos, né? Os signos que vão fazer essa construção para dizer que realmente quem nós somos, né? Seria o design utilizado como se aproximar do mundo e não um design para se proteger, né? Para se esconder do mundo. E a casa, você acha que a casa é um cenário? Então, eu acho que você fez o contraste muito feliz, assim, e não podia ter contextualizado melhor a questão, porque a gente pode ver a casa de muitos modos. Ela pode ser vista de um aspecto puramente material, ou até funcional, vamos dizer assim, né? De que o que importa é o sofá que está na sala, que tem que estar lá para ver a TV, a cama que tem que estar no quarto para poder dormir, a luz que tem que acender, apagar, né? Mas se a gente vê ela de um aspecto puramente operativo, vamos dizer assim, a gente perde realmente o sentido que ela tem. E aí falar de uma casa simbólica é ver além disso, né? Porque a casa, ela pode ser uma casa viva. E para ser uma casa viva, a gente precisa atuar de um modo simbólico nela. A gente precisa ter algumas dimensões que estão além do material que compõe essa casa, né? Então Jung ele falava muito da questão do símbolo, né? E eu acho que a ponte que a gente faz aqui, e a gente faz até uma ponte com o Palasma, que é aquele arquiteto que eu adoro, que eu acho super bacana, os escritos dele, que fala da experiência arquitetônica e tal. Vale a pena ler os textos dele, né? O E ele André faz essa Palazzo? ponte. O Juhani Palasma. Ah, eu vi. O Juhani Palasma, que é finlandês, tem um momento no texto dele que ele fala que a ponte com o que ele fala sobre a experiência arquitetônica, que além da função, além da estética, né, critica até um funcionalismo, um esteticismo na arquitetura, é o símbolo de Jung, né? É a visão simbólica do Jung, né? O que eu acho que ele quis dizer nisso? O que eu, por favor, humildemente, Haroldo, acho que ele quis dizer nisso, né? Eu acho que ele quis falar não só de uma dimensão do que as coisas significam para a gente, que a gente pode até dialogar com a nossa casa como cenário, né? O que a sua casa diria sobre você se ela pudesse falar, né? Falando de cenário como um teatro, né? O cenário também é mais do que o que materialmente compõe ele, né? Então, o que a sua casa diria? O que aquela árvore que está ali fora, na varanda, diria sobre todos os momentos que você deita na rede e descansa? Né? Ou o que as quatro paredes do seu quarto diriam sobre você? Essa é boa, né? Essa não precisa falar nem contar, fica no registro íntimo de cada um, né? E a gente vai descobrindo várias dimensões da nossa existência
quando a gente deixa essas coisas falarem para a gente, né? Quando a gente deixa elas se expressarem através da gente. Porque aí vem as memórias, vem as reflexões, aí vem os sentidos que a gente coloca, aí vem tudo aquilo que é mais subjetivo também, né? Que se une ao que está ali presente materialmente na casa. Então, quando eu acho que a gente fala de uma casa viva, a gente fala desse aspecto simbólico, né? Que tem um futuro também. E quando a gente projeta, né, a gente coloca para frente. A gente está imaginando algo que não existe, né? E quando a gente imagina algo que não existe, a gente usa tudo aquilo que a gente tem de potencial para colocar ali dentro as partes que a gente quer para fazer funcionar a nossa vida, né? Então, o que surgiu nessa pandemia? O home office dentro da casa, que a gente tinha relegado para fora, a gente trouxe para dentro de novo. O trabalho conquistou de novo o lugar que a gente mora. A gente tinha tirado aquilo, até como um aspecto de separação, talvez, a gente pode falar, entre a vida de trabalho e a vida íntima, até para ajudar a gente a conseguir lidar um pouco com essas pressões, sabe? E aí agora ele volta, mas como volta? No meio da sala, misturado tudo o resto? Não, a galera quer um quartinho separado, né? Ou alguns realmente acharam um canto na sala, porque ali se sente bem, né? Então aí vai Você sabe voltando de que diversos modos, e isso é simbólico, né? Você sabe naquele. E eu já vou chamar a Paula, porque a Paula escreveu um artigo muito interessante falando que nós viramos neomedievais. É isso, Paula, que você escreveu? Tipo, que a casa voltou a ser medieval quando trouxe o trabalho para dentro, quando trouxe o home office para dentro. Mas aquele um autor que eu adoro, que é o Witold Rybczynski, eu tive que fazer muitas leituras para conseguir pronunciar esse nome. Ele fala. Esse nome. Quê? Só tem consoante esse nome. Não, o pior é que ele escreve tão bem e o livro dele é tão bom que a gente tem que decorar o nome dele. Gente, o Witold Rybczynski, ele fala que a casa era masculina, né? E que quando o trabalho sai de dentro da casa e vai para o ambiente externo, é aí que a casa começa a ficar no comando da mulher e lindo isso, né? E aí eu fico imaginando, será que esse masculino, quando a gente fala do home office e da casa neomedieval, né? Será que esse masculino está retornando? Será que ele foi a gente precisou elaborar essa sociedade patriarcal lá fora, levar todas as bordoadas do mundo e agora a gente está vindo com isso, introjetando nesse feminino que é a casa? O que você acha, Paula? Muita elaboração minha? Não, acho que sim, né? De fato, essa questão da casa, quando a gente pensa na Idade Média, tudo acontecia dentro da casa. As pessoas trabalhavam, os aprendizes moravam dentro da casa, eram poucos móveis e as pessoas utilizavam assim. Dormia na sala, depois punha a mesa, trabalhava. Então, assim, as coisas aconteciam no mesmo lugar, né? Foi com a Revolução Industrial que a casa e o trabalho, eles efetivamente se separam, né? E você sabe que, segundo o professor da FAO, Nabil Bunduki, ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo recentemente, ele disse que, assim, que a vida pós-pandemia é a maior transformação dos espaços arquitetônicos da casa desde a Revolução Industrial, né? Por quê? Porque a questão híbrida do trabalho em home office ou as questões digitais, provavelmente ela veio para ficar, né? E se antes a gente morava em espaços bem pequenos, porque são caros perto do trabalho. Agora, talvez eu possa morar um pouco mais longe, porque eu não preciso me deslocar, mais barato e melhor, né? O mais barato eu já estou em dúvida, porque aqui no escritório, a experiência que eu tenho vários clientes que migraram para o interior de São Paulo, bem, bem ao redor, assim, de Campinas para cá, digamos assim, né? E esses imóveis, eles explodiram de valor de um jeito, né? Então, claro, você com o mesmo valor, você vai morar num imóvel maior,
né, com certeza você vai conseguir morar num imóvel maior e ter essa relação com a casa. Mas o que a gente percebe é que houve uma demanda muito para fora da cidade muito grande, né? Isso é um fato, né? E eu fico pensando assim, tipo, que o home office ele veio tão à tona, né? E eu fiquei outro dia perguntando, mas e o home cozinha, home kitchen, e o home bedroom, e o home... Porque tudo está se remodelando, né? Eu percebo as pessoas muito mais preocupadas por elas ficarem mais tempo em casa, muito mais preocupadas em investir, em mudar questões de conforto, né? Em mudar questões visuais. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, né? O signo, ele tem esse poder de trazer essa cura para casa, né? Essa cura inconsciente, ele se comunica, para quem, né, o signo tem essa comunicação com o inconsciente, ele traz essa possibilidade. Oi? Sim. O símbolo, desculpa. O símbolo. O símbolo, ele traz essa comunicação com o inconsciente, né? E esse retorno, né, através das nossas escolhas, com o tempo, isso pode causar uma mudança interna em nós, né? Física mesmo. Eu acho que sim. Inclusive, assim, eu entendo, por exemplo, que o teu trabalho, por exemplo, como designer de interiores, ele é muito importante nesse sentido, porque toda mudança é uma oportunidade, né? Então, por exemplo, quando a gente muda um móvel de lugar em casa, a gente pode mudar só, né, de um lugar para o outro, muda a nossa referência. E o ponto de vista é uma vista de um ponto. Quando eu mudo um jeito de olhar, eu mudei primeiro fora, mas isso também acontece dentro. Porque eu faço outros caminhos, porque eu olho por outra perspectiva, né? Então, assim, tem situações que a gente muda na casa e que a casa conta isso para nós, né? A casa como símbolo é uma casa que veicula para mim algo que eu desconheço a respeito de mim mesmo, né? Então, assim, só dar um exemplo, tem o Colin Ellar, ele é um neuropsicólogo que escreve muito sobre essa questão da moradia e do morar. E aí ele conta num dos livros dele, que chama Psicogeografia, que um cara ele tem um impulso de comprar uma casa que ele viu uma vez só. Ele vai lá, pá, compra a casa. Quando ele vai olhar melhor essa casa, a casa lembrava muito uma casa de infância dele, aonde ele não tinha passado bons momentos. E aí ele se empenha numa reforma maluca para descaracterizar a casa. Então, assim, essa é uma casa como símbolo, né? Ela trazia para ele algo que talvez ele precisasse, de fato, olhar, né? Ou se não, por exemplo, também isso é uma coisa comum. Casais que estão com uma certa dificuldade do casamento, tal, e aí a reforma da casa é a tentativa derradeira, né, de fazer uma transformação. E muitas vezes o que precisa ser reformado é a vida. Então, a casa é um símbolo daquilo que precisa ser olhado, enfim. Né? Eu tenho uma experiência muito marcante de que mexer na cozinha é muito problemático. Mexer na cozinha das pessoas é extremamente problemático. E eu tenho casos de pessoas que perderam o controle, né? Ficaram extremamente alterados, porque quando chegou o dia de realmente quebrar a cozinha, eles ficaram alterados, assim, bem exaltados, e preferiram parar o processo, né? E aí a gente vem com esse símbolo da cozinha como lugar da transmutação, da criação, dos afetos, né? Esse lugar muito de atividade dentro da casa, e como mexer naquilo iria impactar numa mudança de comportamento, né? Muito sério, muito...
Então eu tenho. E eu tenho uma experiência minha que durante a pandemia eu tive a sorte, o privilégio de construir a minha casa. E eu falo que eu passei pela maldição dos clientes. Tudo que já me xingaram, Passou na pele agora. passei na pele. E o sonho da minha vida era morar numa casa bruta de concreto. Tanto é que vocês estão vendo aqui atrás, as paredes são de bloco de concreto. E é puro concreto, né? E agora eu mudei para casa, e a casa, eu que sempre bati no peito que conversava com as paredes, e as paredes estão brigando comigo, né? Tipo assim, eu não vou conseguir morar nesse espaço do jeito que eu sonhei, né? Então tem essa dimensão, quando você fala de futuro também, né, Haroldo? De você se permitir que a experiência mude o rumo das coisas, né? Sim, eu acho muito bacana você mencionar isso, porque na verdade a gente fala de uma coisa que é o processo criativo, né? Então, como que acontece o processo criativo? O Palasmo, ele critica muito essa coisa da casa de revista, né? Então a gente acha que a gente vai ser feliz quando tiver a mesma casa que está na revista, aquela que às vezes tem um pilar no meio da mesa que prejudica completamente cada um olhar direto para o outro, que não funciona, que não é própria para viver, mas que está na revista, né? Então, na verdade, esse sonho, que de certo modo a gente pode também se perguntar se isso é vendido para a gente, se é mais uma questão mercadológica do que de fato humana, né? Mas isso são outros 500. Esse sonho, assim, ele às vezes precisa ir dando lugar para um processo criativo que é muito menos do ideal e muito mais do orgânico, né? Então, eu vou até mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu coloquei uma banquetinha aqui em casa, que é uma banquetinha vietnamita no cantinho entre o quarto e o banheiro, né? Não tem nada ainda aqui, mas vai ter, né? Mas eu achei aqui, eu comprei essa banqueta porque eu simplesmente adorei a banqueta, né? Tava um ótimo preço e eu falei, bom, é aqui que eu vou gastar meu dinheiro, né? E sem lugar para colocar. Quando ela chegou aqui, eu fiquei pensando, nossa, o que que eu faço, né? Ela se transforma numa mesa de cabeceira, ela vai ficar no meio da sala para as pessoas sentarem, ou eu vou simplesmente colocar em lugar e esquecer dela, né? Então foi muito orgânico. Eu peguei a banqueta com as duas mãos, pá, vou tentar aqui. E ali ficou o lugar dela, né? E ali eu coloco manta, ali eu sento para colocar uma meia, um sapato, ali eu pego depois também para usar como banquete para as pessoas sentarem. E esse processo criativo, que às vezes a gente não explica de antemão, mas que depois que a gente coloca o objeto no lugar, ele parece que sempre pertenceu ali, que ele faz sentido, né? Ele também é simbólico. Então, é muito bacana a gente pensar nisso, né? Porque processo criativo, muitas vezes, principalmente quando a gente pensa em psicologia, fica meio que em volta de psicodinâmica das cores, que é importante, né? Então, o verde tranquiliza, o azul é uma cor de interiorização, e isso existe no campo da sensação, da, mas da sensação da percepção, né? Quer dizer, no campo da sensação, me confundi agora. Mas também tem uma percepção com memórias, afetos, e tudo isso surge quando a gente pode contar a história daquele objeto ou daquele lugar da casa, que fez a gente ficar doido, porque eu nunca imaginei que a minha cozinha pudesse ser de outro jeito, mas quando ficou pronta, estava linda, e eu fiquei muito mais feliz com aquilo, eu fiquei muito menos feliz, porque sempre idealizei que ia ter uma casa de concreto, vivendo num cubo, e quando eu cheguei lá, eu falei, o que que eu estou fazendo aqui? Né? Então, quando você pode contar essa história, assim, aí traz essa dimensão da percepção, né? E isso que é bacana a gente perceber que tem. E sair na dimensão humana, né? Porque assim, pô, não me identifico e pronto, né? E não você criar um cenário para contar aquela história e ao mesmo tempo aquela história te afasta do lugar, né? Pegando o gancho Sim. da sua banquetinha aí e juntando com o nosso amigo Itold, e também juntando um pouquinho com a Paula, que trouxe essa questão medieval, do termo mobília, né? Que é um termo tão comum em nós, e mobília vem de móvel, de mobiliário, de mobilidade, né? Porque as pessoas se mudavam muito, né? Na Idade Medieval, e elas levavam tudo no lombo dos bichos para as suas moradas, né? E daí que e também nessa história das casas
que moravam todos os funcionários, as casas tinham 25 pessoas, 30 pessoas morando juntos, né? Porque eram os funcionários, os filhos, a esposa, todos juntos, né? Então, a casa de manhã, ela era uma coisa, no horário comercial ela virava um estabelecimento comercial, aí à noite a mesa de jantar virava cama para alguns, né? E daí que veio esse termo mobília, né? Que a gente fala, que eu acho tão engraçado, porque a gente vê esses móveis gigantes, pesados, esses sofás imensos, essas coisas, e aí chama mobília, né? Porque que vem de uma coisa leve e móvel, né? Então e aí a pandemia trouxe muito essa questão dos pequenos móveis. Porque essa banquetinha, talvez ela te acompanhe para o resto da vida, e um dia ela vai parar no banheiro, outro dia ela vai para o quarto, outro dia ela vai para a cozinha. Quando vier um amigo, você vai trazer ela para a sala, entendeu? Então, que eu acho que também junto com o home office veio essa questão do multiuso dos móveis e dos objetos. Muito forte. Essa transformação é muito bacana e eu admiro muito, por exemplo, a casa japonesa, que ela a cada momento do dia se transforma e é um ritual, porque é sempre no mesmo momento do dia, né? E eu acho que essa dimensão da transformação da casa, ela enriquece muito a vida, porque se a gente pudesse colocar as coisas em um lugar, depois em outro e transformar os espaços que a gente está, eu acho que com certeza a gente seria muito mais criativo, se expressaria muito mais, né? Acho que isso está voltando um pouco, e de novo a gente pode falar se é uma necessidade mercadológica ou não, nesses estúdios pequenos, sabe? Porque a gente não tem espaço para colocar as coisas, então os lugares têm que se transformar. Uma hora tem que ter a cama, na outra hora tem que sair a cama e entrar o sofá, aí depois vem a mesa de jantar, né? Então, na verdade, até por uma pressão, né, do valor dos apartamentos e dos lançamentos que estão tendo no mercado, a gente está sendo obrigado a rever, né? Eu até lembrei do projetinho lá que você publicou com a cama no meio, sabe? Quando a gente ia pensar de colocar uma cama no meio de um apartamento, né? Não é uma necessidade, não é absolutamente uma necessidade, mas quando você coloca a cama ali, parece ter um sentido muito grande, né? Toca uma humanidade, traz uma faísca de uma criatividade ali, de uma inovação, né? Que a gente está buscando também. E acho que essa dimensão do que a gente busca na arquitetura, né? Que é muito bacana, que a gente fala muito de símbolo, né? Mas a gente pode falar também de dinâmica dentro da arquitetura. Quais são as dinâmicas dessas casas pequenas, né? E tem um trabalho bacana que eu esqueci o nome, mas eu juro que eu te passo, que é de um rapaz que ele viu os jovens que moram em apartamentos pequenos. E ele percebeu que era uma dinâmica de ir para fora para conquistar a vida e lutar pelas coisas, e depois ir para dentro e se refugiar dentro do apartamento. E ele vê que essas pessoas têm essa dinâmica de vida e que esse tipo de empreendimento serve muito para apoiar essa experiência que os jovens estão tendo hoje na vida. Então, a gente pode pensar também na casa em termos de dinâmica. O que eu busco quando eu busco um apartamento mais perto da natureza? Né? O que eu busco quando eu busco paredes de concreto? Né? O que elas falam para mim? Né? Então, a gente pode pensar nesse sentido da dinâmica também, que é muito legal. Você sabe que esse apartamento que você está falando, ele veio de um insight durante a pandemia, um pouquinho, um pré-pandemia, assim, pandemia, onde eu entendi que o pensamento projetivo ele tinha que parar de sair das paredes para o centro e começar a ser do centro para as paredes. Eu precisava, de algum jeito, alquimicamente, né, na minha cabeça, aquecer o centro da moradia, para depois esse centro expandir e se transformar nessa ambiência, né? E foi muito interessante, porque quando a gente parte para uma experiência dessa, e graças aos clientes que permitem essa loucura, né? Porque não é fácil apresentar um projeto assim, não é uma coisa simples você quebrar paradigmas, e eu tenho a sorte de ter todos os meus clientes aceitarem isso, pelo menos a maioria deles, né? Mas isso mudou a minha cabeça e agora todos os meus projetos eles são desenvolvidos do centro para suas bordas, né? E é muito interessante porque se a gente estudar, né,
a entrada da luz na civilização, que é algo, a luz elétrica, né, que é algo que vem da cidade e vai adentrando nos ambientes, é como se o mundo, a parte do mundo que é externa, sufocasse a parte do mundo que é interna, sabe? Quando a gente começa a penetrar o processo pelas paredes. E, no entanto, o que eu quis nesse projeto, e em vários outros que estão saindo, é provocar o fogo da casa, sabe? É trazer a potência da casa para o centro e fazer com que ela se expanda para o seu entorno. E é bem interessante esse novo raciocínio. Estão saindo coisas bem Está usando um arquétipo, né? Porque assim, a gente diz que esta é uma imagem arquetípica da casa, né? É uma deusa grega representada pela lareira, pelo fogo sagrado, aonde na Grécia Antiga se mantinha esse fogo constantemente, tanto dentro das casas como nas cidades, né? Nesse movimento, né, de movimentação, mundo digital, representado talvez pelo deus Hermes, também da mitologia grega, a gente tem um fluxo intenso entre esses dois deuses, porque a casa foi muito invadida pela velocidade hermética, né? Ah, que máximo. Isso tenha sido uma dificuldade. Eu penso que assim, que no começo da pandemia as pessoas estavam com muitas saudades de casa, sabe? Porque pouco a gente ficava em casa, casa dormitório, né? A gente saía às 7 da manhã, voltava às 9 da noite, né? Para a maioria das pessoas, né? Então, assim, nós tivemos a possibilidade de voltar a habitar a casa, né? E aí foi se vendo assim, teve muita gente que comprou muitas coisas, que mudou muitas coisas na casa durante esse período, né? Até porque viu quais são as necessidades, porque elas ficavam para depois, a gente estava sempre fora, né? Ao mesmo tempo, essa invasão desse mundo privado, né? Assim, eu acho que veio uma necessidade de recolhimento, mas logo depois a gente já foi atropelado por Hermes de novo, e aí teve até uma piadinha que eu vi num meme dizendo assim que a gente tinha medo de ir do quarto para a sala, com medo de encontrar um link de uma reunião, né? Porque a gente foi muito invadido por isso. E talvez o nosso grande desafio seja como criar essas fronteiras dentro de casa. Porque, veja, o espaço, ele é estruturante. Então, quando tudo veio para dentro de casa, foi difícil. Por exemplo, quando, assim, eu vou fazer ginástica na academia. Então, quando eu vou na academia, eu sei que lá eu vou fazer ginástica. O espaço me ajuda a me organizar. Quando eu tenho tudo dentro de casa, quem delimita isso sou eu internamente, não é o espaço, né? Nós temos na verdade, assim, a gente valoriza muito o tempo em detrimento do espaço. Por exemplo, a gente costuma dizer assim: nossa, mas quando que foi que isso aconteceu? Né? Dificilmente a gente pergunta: mas aonde isso aconteceu? Em que lugar que isso se passou? Né? Quando, na verdade, o espaço estrutura os nossos movimentos, porque nós somos diferentes em lugares diferentes. Os espaços evocam. Você sabe, tem um livro de uma analista junguiana chamado Lucy Hutchinson. E ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz assim, que a arquitetura ela deve ser evocativa. Né? Os lugares funcionais demais, eles deixam é como se tudo fosse muito previsível. E uma arquitetura que evoca, que te faz ir além dos tijolos, também pode te levar a outros lugares dentro de você. Né?
Então, por exemplo, Bonito isso. uma arquitetura que eu gosto, por exemplo, é o Gaudí, o Antônio Gaudí. Ele tem uma arquitetura, assim, considerada kitsch, né, por muitas pessoas e tal. Mas, assim, aqueles tetos ondulados que ele faz, ninguém fica entediado numa casa dele, né? Então, eu acho que é isso. Tem lugares, por exemplo, que às vezes eu fico pensando, nossa, eu queria morar aqui um ano e ver o que aconteceria comigo depois desse tempo. Porque eu acho que esses espaços diferentes podem trazer espaços dentro de mim que antes não eram explorados, né? Gente, eu estava lendo que se o inconsciente fosse uma casa, o Freud teria entrado só no porão. E que o Jung, quando veio, ele veio para mostrar que esse inconsciente era uma casa cheia de quartos e de possibilidades. Vocês concordam um pouco com isso, não? Posso falar, Haroldo? Olha, Tá bom. o Freud usou muito a metáfora da arquitetura também, né? Então, por exemplo, tem cartas que ele escreveu para o Fliss, o amigo dele, falando, numa das cartas ele se refere à arquitetura da histeria, falando sobre a fortificação das cidades e as defesas psíquicas da histeria, né? Tem um outro texto dele que chama... como que chama? Resistência e repressão, aonde ele faz também uma metáfora como se o inconsciente e o consciente estivessem dentro de salas e os conteúdos fossem passando de uma sala para outra. E também um texto muito mais conhecido do Freud, que é O Mal-Estar da Civilização, onde ele faz também uma analogia entre a cidade de Roma, né, o trabalho arqueológico da cidade de Roma e o trabalho com os sedimentos da cultura dentro da psique, né? Mas, assim, acho que o que o Jung traz de novo nessa leitura é que, assim, esses sedimentos ele vai chamar de inconsciente coletivo, né? Esses sedimentos antigos, né? E esses sedimentos, eles não só ficam lá, eles são ativos, né? Que são esses sedimentos são os símbolos. Esses sedimentos são os símbolos. São os arquétipos, não? Né? O símbolo é a forma através da qual o arquétipo vai se apresentar à consciência. O arquétipo em si ele é uma disposição. Então, ele precisa se vestir de cultura para poder se apresentar à consciência. Né? Ah, que lindo. Por isso que eu estava falando com você outra hora, Fábio, as casas elas são circunstanciais, né? Então, quer dizer, não existe uma casa eterna. Quando a gente fala a casa, parece que é uma coisa que sempre existiu, sempre vai existir, que não muda a forma e que é aquilo e pronto, né? Mas as casas, ao longo da cultura, ao longo da história, em diferentes culturas e para diferentes pessoas, são coisas diferentes, né? E isso é uma dimensão que a gente precisa ter também para não ficar tão preso numa ideia de uma casa que funciona para tudo ou que significa a mesma coisa para todo mundo, né? É muito pobre a gente não ter uma casa que não tem um espaço que a gente reconhece como, nossa, que lugar gostoso, né? Mas seja linda, ou talvez seja muito cara, ou talvez esteja num local muito privilegiado, né? Porque o contexto das coisas importa, né? Nesse momento, para a gente poder criar uma sensação de que a gente pertence para esse lugar, né? Então, às vezes, muito mais vale falar daquela parede que a gente pintou, ou tem aquelas coisas em família americana, né? Que vai medindo a altura dos filhos conforme vai crescendo, né? E aí fica aquilo na porta da casa, assim. Isso é simbólico também, né? Do crescimento daquela família e da história que ela passou ali dentro, né? Sem dúvida. Isso é bacana. Sabe que vocês estavam falando da casa como cenário, né?
E eu estava pensando aqui. Vocês já assistiram aquela animação Up, Altas Aventuras? Não, não assisti. Nossa, eu tô Não, cheio de referências aqui. é. Altas. Porque Prepare-se para chorar nos primeiros 10 minutos, viu? Prepara para chorar nos primeiros 10 Ah, é? minutos, porque eu É sempre bom, choro nos então. primeiros 10 minutos. através da É arte lindo. vê um pouco dessa questão da casa simbólica, né? E o Up, Altas Aventuras é uma animação que conta a história de um velhinho que perde a esposa depois de ter vivido toda uma vida tendo como cenário uma casa. Ai, sei. Cenário da Que vida, demais. né? E aí, num determinado momento, ele tem que sair da casa, só que ele está super preso. A casa é tudo para ele, é um jeito que ele tem de se relacionar com a história e com a esposa dele. Tanto é que na animação, quando ele conversa com a esposa mentalmente, é a casa que aparece, né? E aí, enfim, resumindo, né? Ele resolve viver uma grande aventura que ele não tinha vivido com ela, ele se sente em falta por não ter vivido essa aventura com ela. Só que ele leva a casa junto, porque ele não consegue ir sem a casa, É, né? vou ter que assistir hoje, é isso, né? E aí consegue trazer de volta a ânima ali projetada na casa para dentro dele, ele pode deixar a casa e ir embora, né? E tantos outros, o conto, outra referência, o conto do Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher, muito bacana, que mostra a deteriorização e a doença de dois irmãos e a casa seguindo todo esse processo. A Casa Tomada, do Cortázar, também é um conto muito interessante, né? E um filme que eu assim, assisti não é de agora, mas eu assisti há pouco tempo o filme, que é o Aquários, do Kleber Mendonça Filho. Vocês assistiram esse filme? Sim, é lindo, é lindo. Incrível. Então, assim, o filme tem uma crítica à arquitetura predatória né, dos tempos de hoje, mas a casa dela, né, que é um apartamento no caso, né, mas é um símbolo de resistência dela, né? É. Então, são lugares onde a gente consegue ver ou exemplificar um pouco esse processo, né? Não, e também eu acho que assim, né? A gente está passando por um momento dito tão criativo, né? E sim, né? Assim, a gente olha e todos nós estamos sendo encurralados, né? Eu falo que está todo mundo no funil virando linguiça, né? Então a gente estamos sendo muito encurralados e essa criatividade ela vai aflorar e eu quero acreditar que nós viveremos momentos bem interessantes muito rapidamente. Mas de algum jeito a tecnologia ela tem funcionado como uma pasteurização, né? No caso da arquitetura e da casa, eu consigo ver casas que elas poderiam casas semelhantes que estão no Brasil, que estão no México, que estão em outros países, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está falando de um momento criativo e de uma pungência, né, dessa conexão do símbolo, de conexão com a vida mesmo, o símbolo como conexão com a vida, a gente está vendo uma pasteurização, né? Eu falo que está tudo virando iFood, né? Tudo virou igual, né? Eu até estava conversando isso com a Paula. E a importância dos símbolos nesse sentido de tudo bem, você pode morar numa casa que seja igual a qualquer lugar do mundo, né? A gente vai passar por esse processo, a gente tem que entender que ele existe. Mas quando eu estiver nesta casa, né, a minha interação com esse espaço pode ser diferente, né? Eu posso trazer uma peculiaridade que torne esse espaço um lar e deixe de ser esse lugar hermético, né? Porque você olha, são todas muito iguais, né? Elas são até sufocantes, né? Porque muito concreto, muita madeira, enfim. E a gente sente uma falta de humano, né? Ela é linda de se ver.
a gente vê casas lindas de serem fotografadas, né? Mas eu não me conformo de estar vendo um apartamento na França igual a um apartamento no Brasil, igual a um apartamento, entendeu? E acho que é isso, né? Esse confinamento que a gente está passando, ele está nos questionando, né? Ele está nos perguntando quem nós somos. E aí eu diria que o grande símbolo da casa hoje, ela está nos questionando sobre a nossa responsabilidade, né? Conosco, né? É como se a gente estivesse a todo momento interiorizando. Posso comentar, Paulo? Que tocou na tecnologia. E o Giegerich, que é um alemão, ele tem um texto que eu acho muito legal, que eu acho que a gente deveria ler no ensino médio. Chama Precisamos Salvar a Bomba Atômica. E ele começa o texto falando, precisamos salvar a bomba atômica, porque ela está perdendo sentido. Né? E a partir do momento que você usa uma tecnologia que pode ser usada para salvar vidas e para muitas coisas, para jogar numa cidade como Hiroshima e destruir um monte de civis, então isso perde humanidade. E a gente está se distanciando daquilo que nos torna humanos pela tecnologia, né? Então, eu acho que tem muitas camadas dentro do que você falou, assim. Primeiro, tem uma responsabilidade da gente em relação a essa evolução tecnológica mesmo, né? Que a gente substitui um pouco pelas próprias relações humanas. Quando a gente está no celular, assim, e conhece um monte de gente, tem um monte de contatinho ali no celular, mas nenhuma conexão real, né? Esse tipo de reflexão hoje é muito importante para a gente, de como a gente usa a tecnologia, né? Acho que outra camada que tem no que você fala também é a questão da casa de revista mesmo, né? De como a gente vai ser feliz nas coisas. Se é de fato com uma casa completamente estética ou se é com uma casa que funciona para a gente, que vai nos dar experiências que são importantes, né? E que vão ter sentido para a gente. E acho que quando a gente toca nessa questão da responsabilidade, aparece na casa que a casa é um símbolo de si mesma, a responsabilidade é um dos aspectos de si mesmo. E quanto mais consciência a gente tem das coisas, mais responsabilidade a gente tem sobre elas. Então, é um momento de ampliar a consciência sobre todos esses assuntos, sobre o meio ambiente, né? Sobre a sociedade, sobre a tecnologia. E acho que a casa ela pode ser um veículo de expressão Que dessas lindo. questões. Se a gente for pensar, o lugar que a gente mora também expressa a nossa relação com o mundo. A arquitetura tem a arquitetura como um geral, não só da casa, como de todas as nossas construções, tem um modo de expressar a nossa relação com o mundo e como a gente se coloca nele, né? Eu acho muito bacana quando o Marcelo Rosenbaum vai ali na vila e ele faz uma construção coletiva, porque isso expressa uma visão humana, né? Ou então quando o pessoal do teto vai lá e vai fazer junto com a galera da comunidade e as casas que eles vão morar, né? Isso expressa uma condição humana também, né? Que é o que de fato a gente está buscando, porque a gente não está mais buscando viver debaixo de concreto, né? A gente está buscando ver um lugar ao qual a gente sente que pertence, né? Enfim, falei demais. Gente, a gente está chegando, vai cair. Eu tenho que dar tchau para vocês antes que caia. Adorei, quero agradecer muito o tempo de vocês, foi muito rico, foi muito gratificante. Quero agradecer todo mundo que esteve conosco e essa live vai ficar gravada, né, no Spotify, vocês vão poder assistir. E muito obrigado mesmo, tá bom? Eu agradeço muito também o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Também agradeço, adoro esses papos e que eles ocorram com mais frequência na vida. Tá bom. Obrigado, Haroldo, por você ter entrado em contato e que se não fosse o poder de um direct, né? Poder O de um poder de um direct na vida direct. de 3 pessoas. Tá. Obrigado, gente. Muito obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau, Fábio. Tchau.